Bem-vindo a mais uma exploração das profundezas e mistérios das Escrituras. Hoje, vamos nos aprofundar em uma das histórias mais desconcertantes e reflexivas da Bíblia, a história de Jó. Se você já leu sobre as provações de Jó, sabe que ele era um homem justo que passou por um sofrimento terrível, aparentemente sem motivo. Essa história levanta uma pergunta difícil: por que os justos sofrem? O livro de Jó é uma das obras mais filosóficas e enigmáticas da Bíblia. Ele explora questões profundas sobre o sofrimento, a justiça divina e o propósito da dor. Neste ensaio, vamos refletir juntos sobre as lições dessa narrativa, examinando as possíveis respostas que ela oferece para essa antiga e difícil pergunta. Jó é apresentado como um homem rico, íntegro e fiel a Deus. Ele tinha uma grande família, possuía muitas propriedades e era respeitado por sua piedade e retidão. A Bíblia descreve Jó como alguém irrepreensível e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. No entanto, apesar de sua fidelidade, a vida de Jó muda drasticamente quando ele é atingido por uma série de desastres. Em um curto período, ele perde seus filhos, suas propriedades e sua saúde. Ele se vê arruinado e afligido por úlceras dolorosas, sentando-se em cinzas e tentando encontrar algum consolo em meio ao sofrimento. Mas o que causa essa mudança drástica na vida de Jó? Nos bastidores, um diálogo celestial ocorre entre Deus e Satanás. Satanás desafia a integridade de Jó, sugerindo que ele só é fiel porque foi abençoado com prosperidade. Em resposta, Deus permite que Satanás teste Jó, mas com limites. Ele não pode tirar a vida de Jó. Esse pano de fundo lança luz sobre a natureza das provações de Jó e nos leva a explorar a complexa relação entre Deus, o mal e o sofrimento humano. Uma interpretação comum da história de Jó é que seu sofrimento serve como um teste de fé. Em outras palavras, Deus permite que Jó passe por dificuldades para provar a sinceridade de sua devoção. De fato, ao longo de suas provações, Jó se mantém fiel e continua buscando respostas, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Essa visão pode ser reconfortante para algumas pessoas, pois sugere que o sofrimento não é em vão. Ele pode ter um propósito e pode nos ajudar a crescer espiritualmente, fortalecendo nossa fé e nos aproximando de Deus. No entanto, essa explicação também levanta questões difíceis. Por que Deus permitiria que um de seus servos mais fiéis sofresse tanto apenas para provar sua lealdade? Jó, assim como muitos de nós, questiona a razão de seu sofrimento. Ele clama a Deus, pedindo uma explicação. E ao contrário de muitos personagens bíblicos, ele não recebe uma resposta clara e direta. Isso nos leva a refletir sobre a natureza do sofrimento e se sempre podemos entender o propósito de Deus para nossas dores. A história de Jó nos confronta com uma verdade difícil. Às vezes, o sofrimento parece não ter explicação. Jó não fez nada de errado para merecer suas aflições. Ele era justo e fiel. Essa realidade desafia a ideia simplista de que o sofrimento é sempre uma punição por pecado ou um resultado direto de más ações. Esse aspecto da história de Jó ressoa com o dilema conhecido como o problema do mal. Se Deus é todo-poderoso e bom, por que permite que o mal e o sofrimento existam? Jó não recebe uma resposta direta a essa pergunta. No entanto, sua história sugere que o sofrimento não é necessariamente um sinal de desagrado divino. Deus pode permitir o sofrimento por razões que vão além da nossa compreensão. Talvez a lição aqui seja que o sofrimento faz parte da experiência humana e pode ocorrer mesmo na vida dos mais justos. A justiça de Deus nem sempre se manifesta de maneira que possamos entender. E o livro de Jó
nos lembra de que há mistérios que estão além da nossa capacidade de compreensão. Quando Jó começa a sofrer, 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm para consolá-lo. No entanto, em vez de oferecer empatia e compreensão, eles tentam encontrar uma explicação para o sofrimento de Jó. Cada um deles sugere que Jó deve ter cometido algum pecado para merecer seu sofrimento. Em sua visão, o sofrimento é um resultado direto do pecado e, portanto, Jó deveria confessar qualquer erro que pudesse ter cometido. Os amigos de Jó representam uma visão comum e simplista. A ideia de que o sofrimento é sempre merecido e que a justiça divina se manifesta de maneira imediata e clara. Eles acreditam que, se alguém sofre, é porque fez algo errado, e, se alguém é abençoado, é porque foi bom. No entanto, a história de Jó contesta essa visão. Jó sabe que é inocente e, por isso, não aceita a explicação de seus amigos. Ele não entende por que está sofrendo, mas sabe que não é uma punição por pecado. Essa tensão entre a realidade de sua experiência e as suposições de seus amigos ilustra a complexidade do sofrimento e nos ensina a ser cuidadosos ao julgar as dores dos outros. Finalmente, Deus responde a Jó, mas de uma maneira surpreendente. Em vez de explicar o porquê do sofrimento de Jó, Deus fala sobre a grandiosidade e complexidade de sua criação. Ele questiona Jó, perguntando se ele entende o funcionamento do universo, se ele pode controlar as forças da natureza ou se compreende os mistérios da vida. A resposta de Deus parece, à primeira vista, desconcertante. Ele não dá a Jó uma explicação direta, mas, em vez disso, o leva a refletir sobre a vastidão e o mistério da criação. É como se Deus estivesse dizendo: há coisas que vão além da compreensão humana. Confie em mim, mesmo quando não puder entender. Essa resposta sugere que o sofrimento é parte de um mistério maior, que ultrapassa a capacidade humana de explicação. Deus convida Jó a uma postura de humildade e confiança, lembrando-o de que o mundo é vasto e complexo e que nem sempre podemos compreender os caminhos divinos. Apesar de não receber uma resposta direta, Jó permanece fiel. Ele aprende a aceitar a sua condição e continua buscando a Deus, mesmo quando não entende o motivo de seu sofrimento. Jó é, portanto, um exemplo de perseverança na fé, uma figura que nos mostra que é possível manter a integridade e a esperança, mesmo em meio às provações mais difíceis. A história de Jó nos lembra que, embora possamos nunca entender completamente o propósito do sofrimento, podemos encontrar força e consolo na nossa relação com Deus. Jó nunca abandona sua fé e, no final, é restaurado e abençoado por Deus. Mas o mais importante é que ele chega a uma nova compreensão da sua própria limitação e da imensidão do mistério divino. O livro de Jó não oferece respostas fáceis. Em vez disso, ele nos confronta com o mistério do sofrimento e nos convida a refletir sobre a natureza de Deus e a nossa própria fé. Ele nos ensina que, em vez de buscar explicações simplistas, devemos aceitar que algumas coisas estão além do nosso entendimento. Jó nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando as respostas parecem inatingíveis. Ele nos lembra que a fé verdadeira não depende da ausência de sofrimento, mas da confiança em Deus em meio à dor e à incerteza. Em vez de buscar uma explicação para cada tragédia, o livro de Jó nos convida a nos aproximarmos de Deus e a encontrar conforto na sua presença. Em um mundo onde o sofrimento é parte da vida, a história de Jó continua a ser relevante. Ela nos encoraja a ser compassivos com os que sofrem, a não julgar rapidamente e a reconhecer que cada pessoa
enfrenta suas próprias batalhas. O sofrimento é uma realidade que todos nós enfrentamos em algum momento. E a história de Jó nos lembra que é possível passar por essas dificuldades mantendo a fé. Assim, que possamos aprender com Jó a enfrentar o sofrimento com perseverança e humildade, reconhecendo que, mesmo quando não entendemos o porquê das nossas dores, podemos confiar que Deus está conosco em todos os momentos. A história de Jó não nos oferece todas as respostas, mas nos dá uma orientação valiosa sobre como viver com fé em um mundo cheio de incertezas.